O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos então esta solenidade de Corpus Christi, solenidade do corpo e sangue de Cristo, nosso Senhor, sendo ela feita, celebrada 60 dias depois da Páscoa, passado a conclusão do tempo pascal, passado a Trindade Santa. Hoje nós nos reunimos para celebrar especialmente o corpo e sangue de Cristo. Primeiro, nós sobretudo durante a Semana Santa, na Quinta-feira Santa, é o dia que é conhecido como o dia da instituição da Eucaristia, se nós nos recordarmos bem. No entanto, apesar de levar este título, da instituição da Eucaristia, o dia da Quinta-feira Santa, o dia da ceia do Senhor, nós devemos nos recordar que nesse mesmo dia também se apresenta para nós, inserido dentro de todo o mistério da Páscoa de Cristo, do tríduo pascal. Celebramos a ceia do Senhor, depois a crucifixão, a função da paixão do Senhor, e esperamos a Páscoa da ressurreição. O dia de hoje, que faz inclusive memória, também é uma quinta-feira, nos recorda aquela quinta-feira da última ceia do Senhor, visa colocar em destaque especial este grande mistério da Eucaristia para nós. Só que, como muitas celebrações na igreja, como, vamos dizer assim, a sua fé, ela, ao longo do tempo, vai cada vez se tornando mais profunda, compreendendo os desígnios de Deus para a sua igreja. Ou como a própria palavra de Deus nos recorda, o reino de Deus é como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Embora a fé na Eucaristia estivesse presente desde o princípio, e isso nós podemos atestar pelos escritos bíblicos, tanto pelos evangelhos que narram a ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, como dos próprios apóstolos, que se reuniam na fração do pão, ou seja, na Eucaristia, ou o próprio Paulo, que dá testemunho daquilo que ele recebeu, e inclusive alerta
para que nós possamos verdadeiramente ter a consciência de que recebemos o corpo e sangue de Cristo para não recebê-lo indignamente. Embora esta fé na Eucaristia estivesse presente sempre, desde o princípio da igreja, a festa do corpo de Cristo só veio a ter lugar no segundo milênio cristão, né? Ou seja, foi se compreendendo cada vez mais a necessidade da existência desta solenidade. E de que meios isso se deu? Primeiro, um fator, né, que às vezes Deus utiliza dos seus santos para o benefício de toda a sua igreja. Existia uma monja agostiniana, né, vale dizer, né, é uma monja agostiniana, chamada Santa Juliana de Mont-Cornillon, na Bélgica, né, na diocese de Liège, na Bélgica. Esta monja agostiniana, né, na sua oração, começou a receber de Deus uma série de visões místicas, especialmente uma em que ela contemplava como que a lua, né, a imagem da lua, mas uma imagem da lua que não estava completa, mas como que uma parte que faltava. E essa imagem, né, ela percebe, ela discerne que Deus diz que para resplandecer a glória da igreja, né, da celebração da igreja, né, dos mistérios da igreja, faltava em especial uma festa, que ela foi compreender a festa da Eucaristia, especificamente para tal. E como Deus é providente e coloca os seus, né, Ele que conhece, sabe todas as coisas, coloca os seus providencialmente, né, uns nos caminhos dos outros. Justamente o bispo de Liège foi eleito Papa e instituiu então a festa do Corpus Christi. Que não só por isso, porque vamos entender que ao longo do segundo milênio começaram também a aparecer na história da igreja uma série de sinais miraculosos que levavam a Eucaristia a compreender a realidade daquilo que dizia a palavra da Escritura. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Sinais como os grandes milagres. Vamos pensar em Lanciano, na Itália, em que a hóstia tornou-se, na celebração, nas palavras do sacerdote, literalmente carne e sangue. Também em Bolsena, que a hóstia também liquefez nas mãos do padre. E vou citar esse também, porque também foi um padre, aconteceu também lá em Cássia, onde está o corpo de Santa Rita, né? E isso pelo menos eu pude ver, né? Que o padre, que foi dar a Eucaristia a um doente, e ele já na sua tremenda crise, e sem zelo nenhum, colocou a Eucaristia que ia levar para o doente dentro do breviário, do seu livro de oração, né? Quando ele abriu o livro, não existia apenas a marca da Eucaristia que havia liquefeito e marcado o livro. E esse livro se encontra em Cássia, na igreja próxima, a mesma igreja de Santa Rita de Cássia, na Itália. Esse pelo menos eu posso dizer, vi com meus próprios olhos. Tá? Então, Deus, em sua generosidade e bondade, no auxílio à fé dos cristãos, que já no começo do segundo milênio começaram a titubear, a duvidar, e não vamos esquecer que no começo do segundo milênio começou também alguns movimentos que foram dar depois na Revolução Protestante, abre parênteses, que não crê na Eucaristia, tá? Deus em auxílio começou a dar esses sinais da sua presença real, verdadeira, na hóstia consagrada. É verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade. E isso nós podemos atestar, procurar. Quem não tiver preguiça de procurar algo da sua fé, pode procurar na internet, você vai achar muita coisa que atesta a fé da igreja, né?
seríamos felizes, como diz o próprio Cristo a Tomé, se não necessitássemos ver para crer. Mas Deus às vezes nos permite tocar suas chagas para que nós tenhamos fé. Nos permite esses sinais externos para que nós acreditemos. Isso é uma parte um pouco histórica para entender o que levou no segundo milênio cada vez mais a instituir essa festa e começar então a adoração, a Eucaristia, as procissões com o Santíssimo, que é coisa do segundo milênio cristão. Por causa disso, como uma resposta, inclusive uma resposta divina, à fragilidade da fé do homem daquele tempo, que muitas vezes ainda se encontra hoje, né? E a palavra de Deus, mas apesar destes sinais, desta santa, desses sinais miraculosos, a fonte de nossa fé está na Escritura, está na tradição, no ensino da igreja. E hoje a palavra de Deus então nos dá esse testemunho, como eu disse, testemunho, porque na última ceia o Cristo Senhor, né? Se você quiser uma foto em que eu fique parado, vai ser difícil, tá? Que o Cristo Senhor mesmo, né? Ele consagra a Eucaristia, né? Entrega este tesouro, né? Aos seus na última ceia. E a palavra de Deus, eu gostaria agora de focar na palavra de Deus nesse momento, nesse segundo momento da homilia. Ao longo dos anos que celebramos Corpus Christi, né, as leituras vão, vamos assim, se modificando, né? No primeiro ano, ano A, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o ciclo de leituras da Bíblia, né, na igreja, das missas, elas vão turnando, né, vão se alterando ao longo de 3 anos. De forma que a leitura que nós ouvimos hoje só vamos voltar daqui a 3 anos, no Corpus Christi daqui a 3 anos, tá? No primeiro ano, no ano A, que foi o ano passado, a palavra de Deus apresentava a Eucaristia fazendo relação com o maná, que é o alimento que Deus deu no deserto para que aqueles que saíram, né, fugiram do Egito, fossem sustentados em sua travessia. E Cristo, Ele mesmo é o pão vivo descido do céu. E não só isso, ano passado a palavra de Deus também, sobretudo na segunda leitura, nos apresentava a relação que existe entre a Eucaristia, que é corpo de Cristo, e a igreja, que é corpo místico de Cristo. Não podemos, né? A Eucaristia, né? Tem até um canto, né? Faz a igreja, né? Né? Mas a igreja nasce da Eucaristia, né? Nasce do Cristo que se doa, né? Na cruz. É Ele a fonte, origem, alimento, sustento da igreja e de seu corpo místico que somos nós. Daqui a um ano, Corpus Christi do ano que vem, a palavra de Deus nos falará especialmente da Eucaristia e o sacerdócio, porque apresentará Melquisedeque, o sacerdote da antiga aliança, como imagem do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E automaticamente podemos pensar no sacerdócio cristão, no sacerdócio ministerial, porque é pelo sacerdote, pelas suas palavras, daquele que recebeu de Cristo a autoridade, não dos homens, de Cristo por sua igreja, a autoridade, é que se faz a Eucaristia. É quando o sacerdote consagra, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ou como diz nosso Senhor, a Santa Catarina de Sena, né? Eles têm o ministério do sangue. É este que é o ministério do sacerdote. De, com sua palavra, produzir, transformar o pão e o vinho, transubstanciar, que é o termo mais correto, né? O pão e o vinho, o corpo e sangue do Senhor. Só que hoje, no dia de hoje, a palavra de Deus nos fala, usa 2 termos que eu quero colocar em destaque: sacrifício e aliança.
A palavra de Deus hoje nos testemunha primeiro o sacrifício no Antigo Testamento que Moisés levanta e que a própria segunda leitura depois vai nos fazer menção dos sacrifícios no templo, dos sacrifícios que se elevava a Deus, né, pedindo o perdão dos pecados, pedindo os seus benefícios, pedindo a sua graça. Mas o verdadeiro sacrifício se dá em Cristo e se renova, se atualiza na Eucaristia. Se atualiza, não mais como um sacrifício cruento, ou seja, com efusão de sangue, como foi o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos voltar ao que eu disse logo no comecinho sobre a Semana Santa. Celebramos a ceia do Senhor na quinta-feira, na véspera. Na sexta-feira nós celebramos a paixão do Senhor e vemos que Cristo une aquilo que Ele celebra como sacramento na ceia pascal, a sua entrega concreta na cruz. Ele mesmo diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue que é dado por vós, e Ele o realiza na cruz. Só que a Eucaristia, como atualização do sacrifício de Cristo, se atualiza esse sacrifício da nova aliança de Deus com os homens, se atualiza sobre o altar. E aqui é algo que temos que ter percepção, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu até atendendo uma pessoa, mais de uma vez eu já falei isso para algumas pessoas, né? O Cristo, na sua missão, Ele a realizou em 3 momentos, com 3, vamos dizer assim, em 3 etapas. Ele pregou, Ele orou, mas Ele se deu na cruz, no sofrimento. São Padre Pio dizia: almas custam sangue. São Padre Pio dizia. E é verdade. Se Cristo tivesse pregado e convertido muitos, seria muito bom, mas Ele não seria mais do que mais um dos profetas. Se Ele tivesse rezado e pedido ao Pai, mas parasse ali, Ele poderia ser como tantos homens justos e santos do Antigo Testamento. Mas Ele não parou ali. Ele se doou. A sua vida foi um sacrifício, no sentido da toda a sua existência foi uma doação ao Pai, desde o princípio até o fim. E nós temos que entender isso, até como igreja. Por que será que muitas vezes pregamos, fazemos tanto esforço, tantas pastorais e movimentos? Claro que hoje a pandemia já é um atraso de vida, desculpa falar assim, né? Mas pastoralmente é um atraso de vida, né? E não só pastoralmente. Mas por que será que o que nos falta como alma, até mesmo do nosso apostolado? Devemos pregar, ensinar, catequizar, formar, corrigir, sem dúvida nenhuma. Devemos nos colocar em intercessão, rezar, suplicar, né? Pega o seu terço e reza, faz uma novena, vem, visita o Santíssimo, medita a palavra de Deus, mas devemos nos unir à cruz de Cristo. Esta é a alma de todo apostolado, a vida espiritual e a união com Cristo na cruz. É no sacrifício que Ele nos salvou. É no sacrifício que auriu as maiores graças para a humanidade. E nós somos chamados a isso. Lembremos-nos: tome tua cruz e segue-me. Então a palavra de Deus hoje nos traz isto. Entender esta relação entre o sacrifício que se atualiza sob o altar e o sacrifício oferende de nossas vidas, de nossa oração, de nossa penitência, de nosso desapego, de nossa busca de conversão diária, cotidiana, unindo-a a Cristo na cruz. E por fim, de forma prática, também pensar que agora não tanto vinculado à história ou à escritura em si, mas o dia de hoje nos faz questionar como vivemos a Eucaristia, como vivemos a Santa Missa, como nós buscamos a Eucaristia, como recebemos, como nos portamos.
Hoje pela manhã, entre uma missa e outra, teve um momento de adoração ao Santíssimo. Amanhã terá a missa da primeira sexta-feira do mês, e terá novamente o Santíssimo que ficará exposto até metade do dia. Mas eu pergunto, quando Ele está sobre este altar, e Ele está sobre este agora, inclusive porque está reformando aqui, o Santíssimo Sacramento está aqui desde o momento que vocês entrarem por aquela porta, né? Como nós nos colocamos diante dele? Porque é preciso saber que na presença de Cristo, daquele que é o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, a presença real dele, devemos tratar com todo o zelo, cuidado, adoração, respeito. Devemos ter uma virtude, que é uma virtude, que inclusive é um dom do Espírito Santo, que é o dom da piedade. A gente confunde piedade pensando que é piedade quando a gente canta o ato penitencial. O dom da piedade é o dom em que nos faz ter respeito pelas coisas santas, por aquilo que é santo, porque aquilo que é tocado por Deus. É respeito pela igreja, é respeito pelo sacerdote também, é respeito pela Eucaristia e pelos sacramentos. E como muitas vezes nós entramos na igreja, como nós nos portamos, como nós nos colocamos. E essa igreja dá um eco danado. Qualquer um que falar alguma coisa lá atrás vai fazer um eco, daqui para frente. Zelo, respeito. Quando eu falei da questão da adoração, seja hoje pela manhã que teve, ou amanhã de manhã, no dia, né, do primeira sexta-feira do mês, nós padres, toda a primeira sexta-feira do mês, temos que pedir, gente, a hora de sair, sai em silêncio. Você não está numa feira, não. É o Santíssimo que está exposto sobre esse altar. Vou citar Frei Sérgio Gusson falou isso hoje às 11 horas. Vou citar o mesmo santo, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo viveu no século II. O cristianismo era chamado, inclusive, de o boca de ouro. É isso que significa Crisóstomo. Por quê? Porque era um grande pregador, um grande orador cristão, tá? E ele dizia: eu vou à missa e vejo tanta gente tratando com irreverência, com falta de respeito, de zelo. São João Crisóstomo falando isso no século II. Meu Deus do céu, o que ele falaria hoje? Nós temos sim que nos criar a consciência do que é a Eucaristia, o que é o corpo e sangue de Cristo, verdadeiramente. Para adorá-lo, para recebê-lo, para saber se portar numa assembleia litúrgica, para saber entrar na igreja e não ficar entrando para lá e para cá de qualquer jeito. Já teve missa que eu celebrei, missa aqui de noite, de domingo, entravam uns 3, 4 moleque, indo lá para o outro canto como se estivesse atravessando a sala da casa deles. Eu não sei que tanto de sede que dá em vocês, desculpe falar assim, ou se tocar um celular, nossa, que tristeza. Está sendo atualizado no altar o que é o sustento, desculpa falar, o que é o sustento de toda a existência do mundo, que é o Cristo Jesus, o seu sacrifício. E tem gente que parece que ainda não se toca. Nós não podemos celebrar, vir à missa, comungar por rotina, por costume, para parecer bonito, ou para entrar na fila da comunhão e pensar, bom, eu fiz um monte de coisa errada, mas o meu irmão vai olhar, se eu não vim comungar, então eu vou comungar assim mesmo. Volto a repetir São Paulo: quem come e bebe o corpo e sangue de Cristo indignamente, come e bebe a sua condenação. Ponham a mão na consciência. O Cristo Jesus se entregou com o seu sangue para nos darmos uma consciência limpa de pecado.
pura, santa. Mas nós não podemos nos aproximar daquele que é o todo santo de qualquer jeito. Nem comungar de qualquer jeito. Nem terminar a comunhão, sentar no banco e ficar tricotando com a pessoa do lado. O que você vai fazer quando você sair daqui? Então vivamos verdadeiramente a Eucaristia para que seja ela fruto de redenção em nossas vidas. Verdadeiro. Para que ao recebermos o Cristo, cada vez que o recebermos, realmente termos esta comunhão íntima com Ele. E não apenas um gesto ritual que eu repito a cada domingo. Reflitamos, permitamos que a palavra de Deus nos ilumine. E verdadeiramente cada vez mais conscientes do que significa a Eucaristia, do que é o corpo e sangue de Cristo, Ele possa produzir o fruto de salvação que nos é necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.